Capítulo 8. O poder de Deus no ministério de John Wesley. John Wesley, nascido em 1703, falecido em 1791. Era conhecido como o evangelista do coração ardente. É alguém cujo ministério foi repetidamente caracterizado pelo poder do Espírito Santo. A história da sua conversão é bem conhecida. O ambiente piedoso do seu lar na primeira infância, sua intenção através da juventude no sentido de disciplinar metodicamente o seu corpo para uma vida santa, sua promoção no Clube dos Santos em Oxford, sua experiência missionária de 2 anos na América do Norte e sua profunda piedade, mas falta de certeza da salvação, são frequentemente citados. A seguir, veio o seu novo nascimento, transformador de vida, em 24 de maio de 1738, quando este ministro profundamente dedicado encontrou Cristo durante uma leitura de uma passagem de Martim Lutero. Wesley contou que o seu coração sentiu-se estranhamente aquecido, e a partir desse dia ele se tornou o proclamador do glorioso testemunho do Espírito na salvação. Qual foi o segredo do seu prodígio ministério e a partir desse dia? Historiadores seculares respeitados disseram que através do ministério de John Wesley, seus colaboradores e convertidos, assim como o do grande despertamento resultante em toda a Inglaterra, a nação foi salva do banho de sangue que caracterizava a Revolução Francesa, iniciada 2 anos antes da morte de Wesley. Robert Southey acrescentou que Wesley fora a mente de maior influência do século, cuja vida influenciaria a civilização durante séculos ou talvez milênios, caso a raça humana durasse tanto. Um nobre inglês, passando por um povoado de Cornwall, na Inglaterra, depois de procurar em vão um lugar onde comprar bebida alcoólica, perguntou a um camponês: "Como é que eu não posso comprar um copo de bebida nesta triste aldeia?" O velho, reconhecendo a posição do estrangeiro, tirou respeitosamente o chapéu da cabeça, curvou-se dizendo: "Senhor, há cerca de 100 anos um homem chamado John Wesley passou por aqui." O camponês então virou-se e foi embora. Durante 53 anos de um ministério incansável, Wesley chamou a si mesmo de homem de um livro só, a Bíblia. Ele escreveu todavia mais de 200 livros, editou uma revista, compilou dicionários em 4 línguas, tudo escrito à mão. Ele percorreu a Inglaterra a cavalo, num total de 250 mil milhas. Durante anos fez uma média de 20 milhas diárias e muitas vezes andava 50 a 60 milhas e até mais por dia, parando para pregar ao longo do caminho. Ele pregou 40 mil sermões, raramente menos que 2 por dia e às vezes 7 ou 8 ou até mais. Aos 83 anos, queixou-se de que não podia ler e nem escrever por mais de 15 horas por dia, sem que os olhos doessem. Lamentou por não poder pregar mais que 2 vezes por dia e confessou a sua crescente tendência de permanecer na cama até as 5h30 da manhã. E aos 86 anos ele continuava levantando neste horário para poder orar. Qual o segredo da sua tremenda energia, ou ainda mais, o segredo do selo continuado de Deus sobre o seu ministério? As anotações da sua agenda no dia 3 e 15 de outubro de 1738 evidenciavam os seus anseios por uma experiência mais profunda. Os historiadores apontam para uma ocasião 6 meses depois do seu novo nascimento. Ouçam as palavras dele escritas no diário. Abre aspas. Segunda-feira, 1º de janeiro de 1739. Os senhores Hall, Cushing, Egan, Whitfield, Hutchins e meu irmão Charles estiveram presentes à nossa festa de confraternização em Fat Lane, com cerca de 60 de nossos irmãos. Às 3 da manhã aproximadamente, enquanto continuávamos em oração, o poder de Deus veio poderosamente sobre nós, a ponto de muitos clamarem por júbilo e outros tantos caírem no chão. Tão logo nos recobramos desse
temor e surpresa com a presença da Sua Majestade, falamos todos juntos: Te louvamos, ó Deus, reconhecemos que Tu és Senhor. O relato nos faz lembrar, de certo modo, da experiência dos apóstolos em Atos 4, 23 até 31. O derramamento do Espírito Santo sobre essa reunião das várias sociedades metodistas parece ter sido um ponto crítico no ministério de Wesley. A partir de então, ele pregou com uma extraordinária unção e poder, e essa pregação resultou em poderosa convicção de pecado no coração das multidões de pessoas que o ouviam. Os sermões impressos de Wesley não contêm ilustrações, que são muitas vezes usadas por Deus hoje para tocar o coração das pessoas. Nada em suas mensagens parece despertar emoções. Quando as lemos hoje, podemos perguntar-nos por que eram tão eficazes. Todavia, Deus fez uso delas para levar milhares ao Senhor. Não era a palavra, mas o poder de Deus na palavra. A partir dessa data, Wesley pregou com tanta autoridade e poder que milhares se renderam ao Senhor. Seus diários, que ele guardou fielmente no decorrer dos anos, contam a respeito de indivíduos tomados subitamente de profunda convicção de pecado dada pelo Espírito Santo. Os relatos nos fazem lembrar da experiência de Paulo, quando o poder de Deus o abateu na estrada de Damasco. Sob a pregação de Wesley, as pessoas muitas vezes gritavam com grande angústia de alma, algumas caindo no chão sob o peso da mão poderosa de Deus enquanto se arrependiam. Dentro de minutos, elas passavam a se rejubilar com a maravilhosa segurança de terem os seus pecados perdoados e uma profunda percepção da paz de Cristo. As pessoas viam seus pecados como eles são aos olhos de Deus, santo, e clamavam por livramento. Algumas eram acometidas de tremor e, diante da temível presença de Deus, se convertiam. Outras eram tomadas por uma tremenda convicção de pecado até 3 semanas mais tarde. Elas subitamente gritavam como em agonia mortal, arrependiam-se, em breve se rejubilavam com o perdão de seus pecados. Em 21 de abril de 1739, em Weavers Hall, Bristol, um jovem foi subitamente acometido de violento tremor e em poucos minutos aumentados os sofrimentos do seu coração. E ele caiu prostrado e breve alcançou a paz. Em 25 de abril, enquanto Wesley pregava, imediatamente um depois do outro e outro caíram no chão. Eles caíam em toda parte como atingidos por um raio. Parecia ser quase uma repetição da experiência de Paulo a caminho de Damasco. As pessoas eram sempre tomadas por uma revelação terrível de Deus e da profundidade de seu pecado. Os críticos que ficavam em volta eram subitamente acometidos. Sim, exatamente isso, acometidos da mesma convicção e convertidos na hora. Um forte oponente foi repetidamente jogado para fora da cadeira e prostrou-se invocando a Deus. Wesley fala de um outro lugar em que o poder de Deus cobriu a sua pregação. Um depois do outro e mais outro foram lançados no chão, tremendo excessivamente na presença do seu poder. Outros gritavam em alta voz e amargurada: "O que devemos fazer para sermos salvos?" O evangelista foi repetida e violentamente atacado, muitas vezes perseguido pela multidão e correu risco de vida. Mas Wesley escreveu a respeito da sua pregação. Diz ele: o poder de Deus veio sobre a sua palavra, de maneira que ninguém zombou ou interrompeu ou abriu a boca. Em Wapping, 26 pessoas sentiram a tamanha convicção de seu pecado que algumas caíram e não lhes restaram qualquer força. Outras tremeram e temeram. Wesley orou para que nenhum observador se sentisse ofendido com esses acontecimentos. Ele não encorajava e nem tentava fazê-las parar, reconhecendo que era a boa mão do Senhor.
Com grande liberdade e poder, muitas vezes pregava a grandes audiências ao ar livre. Mesmo em dias de chuva ou frio cortante, pregava às multidões. Seus sermões duravam às vezes 2 ou 3 horas. Em 23 de dezembro de 1744, outra grande unção veio sobre ele enquanto pregava em Snowfields. Wesley escreveu: "Encontrei tanta luz e força como não me lembro de ter tido antes." Muitas vezes, quando exausto por causa do seu ministério constante, encontrava novas forças físicas e espirituais ao orar. Em uma dessas ocasiões, 17 de março de 1740, Wesley conta de uma viagem a cavalo quando se achava cansadíssimo. Pensei então: Deus pode curar os homens e os animais por quaisquer meios, ou sem eles. Imediatamente o meu cansaço e a minha dor de cabeça passaram, assim como o coxear do meu cavalo. Citei aqui apenas alguns dos muitos exemplos do poder de Deus sobre Wesley. Não existe uma explicação humana, exceto a sua vida de oração e sensação repetida do poder de Deus. Não era nada fingido, ele buscava emoção ou uma demonstração externa. Deus simplesmente revestiu do seu poder de forma constante.